Fala galera, Beto Rodrigues aqui, você tá no Verdade ou Não? E hoje nós vamos bater um papinho, falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo aí, né? Essa polarização, essa questão das eleições, né? Como devemos nos posicionar e o que está verdadeiramente acontecendo, né? Mas antes disso, roda a vinheta. Pois é, a gente está passando em um período muito complicado, né? Que está acontecendo, que nós estamos vendo amigos, parentes, ou seja, muita gente perdendo até amizade, de verdade. Pessoas se degladiando, pessoas se enfrentando devido a essa polarização da questão política, né? Dessa eleição, principalmente agora de segundo turno, onde só tem dois lados. Tem o Bolsonaro, que muitos criticam pela postura, pelo jeito rude, pelas declarações que ele fazia, né, até pouco tempo atrás. E de outro lado, nós temos o candidato Lula, representando o PT e a esquerda, e vindo aí, né, de ser um ex-presidiário acusado de rombos e corrupção, né, no seu governo, junto com outros que foram presos e condenados, né, e devido a questões, né, secretas aí, deixou de ser julgado, né? Ele agora teria que ser julgado em Brasília, anularam julgamentos, descondenaram o homem e legitimaram ele para poder participar da campanha política, né? E aí o que está acontecendo? Está tudo dividido: igreja, família, pessoas. Está se tratando essa eleição, as pessoas estão tratando no âmbito pessoal, no âmbito de tipo, eu odeio Lula, o outro, eu odeio Bolsonaro, e não estão vendo questões, né, importantíssimas de economia do país, questões das pautas, né, de cada um, e das pautas do ex-presidente Lula, por exemplo, que se a gente analisa, a gente olhar, não tem um plano de governo. Você não consegue saber quem vai ser o ministro da Economia, por exemplo, do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Quem que vai compor os ministérios, né? Você não tem noção nenhuma do que vai acontecer. Eu só vi a declaração dele outro dia, que precisa resgatar o pobre comer picanha, o pobre voltar à universidade, aquele discurso do Lula, né, que a gente já está acostumado, mas ele falou que ele não sabe como, né? A grande preocupação é que você pegar hoje na América do Sul, né? Você pegar ali, a maioria dos países foram países que tiveram eleições e que escolheram ir para o lado da esquerda. E infelizmente a gente vê que os países estão assim, de mal a pior. Você pega a Venezuela, né? Que lá atrás o povo votou no Maduro e o povo fazia festa. Eu lembro da festa que foi quando o Maduro ganhou. E muitos do que apoiaram Maduro depois foram até pro paredão, né? E a gente sabe que é um dos países mais ricos em petróleo e a população come cachorro, né? Pode ter um cachorro na rua que ela pega para comer por causa da fome. A gente vê quantas pessoas saem ali daquela região ali da fronteira com o Brasil, né? E atravessam pro Brasil na expectativa de uma vida melhor, porque acabaram-se todas as esperanças, acabou-se tudo aquilo que eles acreditavam que poderia resgatar. Não existe mais esperança. A esperança é vir para o Brasil, né? E ali na região de Roraima, por exemplo, foi um lugar onde Bolsonaro teve muito voto. Bolsonaro ganhou ali com 70% de aprovação, 70% dos votos. Por quê? Porque ali eles conhecem a realidade dos governos de esquerda de perto, como na Venezuela. A gente teve a Argentina, né, que trouxe a esquerda de volta ao poder, com a vice-presidente Cristina Kirchner, com o presidente lá. E a economia da Argentina vai de mal a pior. A economia da Argentina está em candango, está derrocada, né? Inflação altíssima, poder de compra horrível, desemprego enorme, né? E aí, qual que é o grande questionamento? Será, isso é uma pergunta, tá? Será que uma entrada eventual do candidato Lula, do ex-presidente Lula,
não vai fomentar esses países vizinhos, não vai alimentar, né, com dinheiro? Porque vocês lembram que quando nas últimas duas mandatos, tanto do Lula quanto da Dilma, foi se descoberto que era mandado dinheiro para Porto em Cuba, para obras na Venezuela e países do Foro de São Paulo, né? Visto que hoje não tem mais Fidel Castro e o grande líder do Foro de São Paulo é o Lula. E o Lula falava lá anos atrás, há 20, 30 anos atrás, que poderia demorar de 30, 40, 50 anos, mas ele implementaria o comunismo, o socialismo, o comunismo no Brasil. Então a grande... não é uma afirmação, o Lula vai implantar, mas existe um risco. Existe um risco. Porque aí o bloco vai ser inteiro vermelho aqui no Brasil. Toda a América do Sul praticamente vai ser socialista. Vai ser um bloco que vai trabalhar junto. Para poder, ele fala em montar um mercado como o europeu, um mercado sul-americano, né? Hoje existe o Mercosul, mas não é da mesma forma que é na Europa, né? Então, assim, o Lula tem essa ideia de montar aí um continente, né, vermelho, na verdade. Então, a grande preocupação do que pode acontecer com o Brasil, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você entra no site do TSE e vai lá nos valores lá dos gastos da eleição, né? Do valor lá que é arrecadado, eu esqueci o nome agora, fundão eleitoral. Quanto que o PT gastou? O PT gastou 60 milhões na campanha do primeiro turno. E surpreendentemente, se você entrar lá, os gastos maiores, o primeiro gasto lá que você vê é de 25 milhões. Esse gasto de 25 milhões, ele foi gasto com uma pessoa que montou uma agência, uma companhia, em março desse ano. É uma empresa super nova, uma empresa muito recente. E que, se você for levantar lá os sócios proprietários, um dos sócios proprietários é um dos acusados do mensalão, né? É um dos acusados lá dos escândalos de corrupção da época do PT. E aí, cada doação ali depois é 10 milhões, aí vem tudo de 1 milhão depois. Tem fotógrafo que recebeu 1 milhão para fazer fotografia da campanha. Ou seja, eu não estou dizendo que lá no Bolsonaro está tudo certo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim que antes mesmo deles entrarem lá, quem está sendo beneficiado e os pagamentos lá dos trabalhos de eleição é exatamente o pessoal que estava envolvido em corrupção com ele. Então, muitos do que estavam, né, naquela época, que foram inclusive condenados e que depois foram liberados, né, por manobras aí políticas, manobras, né, do Supremo, de leis que deixam brecha, né? Então fica difícil, porque é uma preocupação muito grande, né? A gente vê que o Lula quer regulamentar, né, os órgãos de imprensa, os meios de comunicação e a internet. E você vê que ele já fez um recado. Ele deu um recado ao governador Zema, falando que o Zema vai sofrer de remorso por não ter o apoiado. E não tão rígido, e não tão, entre aspas, ameaçador. Falando que Minas Gerais tinha que se preocupar com isso. Então, a gente vê que a preocupação com a segurança pública, né? O Lula defendia aí que o coitado do ladrãozinho aí de celular, ele só quer roubar celular para tomar uma cervejinha. E a gente vê que tem cenas aí na internet de cara que mata pessoas para roubar um celular, né? E a grande preocupação, que ele também fala em fazer uma reforma trabalhista. Como vai ser essa reforma trabalhista? Não tem nada claro. E que eu acabei de falar, a gente não sabe nem quem é o ministro de Educação, ministro da Economia do Lula, né? Que seria o ministro mais importante para saber como vão ser as políticas, né, aí econômicas. Então, eu chamo para você uma reflexão, né? Eu tenho várias ponderações aí com o Bolsonaro também, né? Mas nós estamos num caminho que a gente tem que optar
entre aspas, pelo menos pior, né? A rejeição do Lula, saiu uma pesquisa aí ontem que a rejeição do Lula aumentou muito também. O Bolsonaro estava com 48% e o Lula está chegando bem perto disso, né? Então a gente aguarda aí ver o que vai acontecer. Mas parece, pelo que a gente está vendo, que a militância da direita, que é desorganizada, está se organizando para tentar não deixar o PT voltar, né? Então deixa seu comentário aqui, o que você acha, tá? Eu não estou aqui para convencer você a votar num ou no outro, eu estou aqui falando sobre fatos, né? Põe aí um comentário embaixo o que você acha, o que você pensa. Essa polarização está sendo radical, né? E como que a gente poderia, né, pensar em relação a isso. Agora, uma coisa muito importante, que independente de quem ganhe, acho que o brasileiro ele tem que começar a ser um pouco mais consciente, né? O Brasil é um país que o sistema é corrompido. Então, para você mudar o sistema, vão se levar anos. Mas para isso acontecer, precisa começar, né? E o povo aceita muitas coisas. O povo aceita, de tanto tomar pancada, o povo fica anestesiado e aceita muita coisa, né? Então a gente precisa começar a pôr a mão na consciência e pensar em alternativas de falar, né? Das pessoas reivindicar os seus direitos, colocar a boca no trombone. Enquanto há democracia, né? Porque o dia que a democracia for embora, aí que você não vai poder falar mesmo. Mas é isso, eu sou o Beto Rodrigues. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou estar vindo aqui sempre fazendo vídeos aqui, de verdade ou não, pra gente falar de vários temas aí, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus e até mais.